Segue falando sobre saúde por aqui no Jornal da Manhã, porque clínicas particulares de todo o país já se preparam para receber a vacina e aplicar a vacinação contra a gripe. A expectativa é de que até o início de abril, todos os laboratórios privados brasileiros tenham a imunização tetravalente disponível para a população acima de 6 meses. Na rede pública será ofertada a versão trivalente para grupos prioritários. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a Fabiana Funk, que é presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina. Fabiana, bom dia, obrigada pela participação, pela entrevista. Seja bem-vinda à Jovem Pan. Bom dia, Adriana, bom dia ao Thiago, ao Cristiano também. Um privilégio para nós estarmos aqui e falar sobre um tema tão importante que é a vacinação contra a gripe. Privilégio nosso. Então, por favor, quais são as diferenças dessa nova leva de imunizantes? Quais as características? Bem, Adriana, para nós falarmos sobre a diferença, é importante nós termos em mente que todos os anos a vacina da gripe ela é feita a partir de cepas diferentes. Aquelas cepas que mais foram prejudiciais para a população, que mais mataram pessoas no ano anterior. A partir daí, a Organização Mundial da Saúde, ela pega essas cepas e determina por hemisférios. No Brasil, então, a Anvisa determina quais serão as composições desta vacina. Nós já temos, a grande parte das clínicas privadas de vacinação já estão com a vacina tetravalente, ou seja, ela tem 2 cepas protetoras da gripe H1N1 e H3N2 e 2 cepas protetoras de influenza B. Importante salientar que a vacina que vai estar disponível na rede pública de saúde, ela tem proteção para 3 sorotipos, 2 sorotipos A e 1 sorotipo B. Mas hoje, nós já estamos acompanhando a análise pelo Centro de Acompanhamento da World Health Organization, onde já está previsto lá, é disponível para todo mundo através do site desta instituição, que as cepas mais predominantes agora em março estão sendo as da influenza B. Então, a gente precisa se imunizar o quanto antes possível para quem tem disponibilidade da vacina que é a mais completa, a tetravalente, ou quando abrir, então, a vacinação na rede pública, assim que puderem, por favor, vão até lá e se vacinem e se imunizem. Cristiano Vilela, sua pergunta. Olá, bom dia, Funk. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou pai de 2 crianças e, assim como eu, boa parte das pessoas que acompanham o Jornal da Manhã. As crianças, elas podem ser imunizadas contra a gripe? A partir de qual idade podemos levar os nossos filhos para imunizar contra a gripe? Excelente pergunta, Cristiano. Parabéns pelas tuas 2 meninas. Sim, a partir dos 6 meses de idade, todos os bebês são recomendáveis que eles se imunizem contra a gripe, tá? E esta é uma das faixas dos grupos prioritários também do governo. Então, ou a pessoa vai levar os seus filhos para se imunizar e ter uma ampla proteção, uma maior proteção na rede privada com a quadrivalente, ou vai levar na rede pública fazer com a trivalente, ou seja, necessário, imprescindível que você vacine as suas filhas, tá? Tenho certeza que elas já tomaram vacina da gripe em outros anos, mas para aquelas crianças que nunca tomaram a vacina da gripe, é necessário tomarem 2 vacinas com intervalo de 1 mês entre as doses. Isso se chama primivacinação contra a gripe. Doutora Fabiana, eu acho que é interessante fazer uma comparação, porque não é todo mundo, não são todos os grupos que podem se vacinar no setor público, né? Há sempre aqueles grupos prioritários e muitas vezes, por exemplo, eu nos últimos 2 anos acabei tendo que pagar a vacina contra a gripe porque eu não podia tomar a vacina num posto de saúde. Por que há essa diferença? O poder público não poderia ofertar para todos? Nós estaríamos vivendo no estado da arte se nós tivéssemos a oferta da vacinação contra a gripe para todos os públicos, Thiago. Por quê? Porque a vacina, ela não escolhe, a gripe, ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social,
é uma doença bastante democrática. Como que são determinados os grupos prioritários do governo? Primeiro, o governo não tem uma verba específica para cobrir toda a população. E aí sim que entra a rede privada de vacinação, não só com a vacinação da gripe, Tiago, mas também com outras vacinas, como meningite, HPV, enfim. A partir dos dados estabelecidos e colhidos nos anos anteriores, dados epidemiológicos da doença, é que são determinados os grupos prioritários, ou seja, aquelas pessoas que mais sofreram, que mais impactaram o sistema público de saúde no atendimento médico hospitalar. Então, a partir daí que são tirados os grupos prioritários e para essas pessoas o governo fornece. Mas na bula, a orientação do fabricante, do laboratório fabricante da vacina, é que todas as pessoas a partir de 6 meses de idade façam a vacina. Então, o fato de você não estar contemplado no grupo prioritário não quer dizer que você não deva tomar a vacina. E aí nós temos uma razão social muito grande de existir, que é a vacinação empresarial que acontece a partir da rede privada. Do que se trata isso, Tiago? As empresas, por exemplo, a Jovem Pan, pagar para todos os seus colaboradores, os seus funcionários independentes a vacina contra a gripe para justamente prevenir você, a Adriana, o Tiago contra a gripe, para vocês terem o melhor desempenho no trabalho de vocês, para vocês não faltarem ao trabalho e também para não levarem a gripe para casa, já que essa é uma doença altamente infecto-contagiosa. E o brasileiro fica muito gripado e um quadro de gripe pode se tornar extremamente grave? Sim, sim. Nós temos várias doenças ligadas ao sistema respiratório e, inclusive, por exemplo, nos grupos prioritários acima de 60 anos, Adriana, nós temos uma estatística que aumenta em muito a estatística de que essa pessoa pode ter algum problema cardíaco também. Por isso, inclusive, que está entrando no Brasil agora a vacina quadrivalente também, mas que é voltada especificamente para pessoas acima de 60 anos, tá? Ela tem uma imunogenicidade muito maior do que as vacinas que hoje nós temos disponíveis nas clínicas privadas. Ela vai entrar no mercado por volta de metade de abril, mais ou menos. Cristiano? Fabiana Funk, nos últimos anos, por conta da Covid, nós passamos a viver uma realidade que não se vivia, que era do questionamento com relação às vacinas, né? Isso afetou de alguma forma as vacinas referentes à gripe, a outros tipos de vacina, ou essa falsa polêmica acabou se restringindo apenas à questão da coronavírus? Cristiano, excelente a sua pergunta, muito obrigada. Nós temos o movimento anti-vacina aliado ao movimento de fake news, causou um impacto muito grande na cobertura vacinal nacional. Quando eu falo isso, Cristiano, eu já prevejo ali na frente doenças consideradas extintas que estão voltando com força total porque as pessoas deixaram de se vacinar. Como que eu sei que uma população está livre de uma epidemia? Quando a sua cobertura vacinal para aquela doença estiver acima de 95%. E nós, há anos, não atingimos essa cobertura vacinal. Então, fica um alerta aqui, você que está contido nos grupos prioritários, você que tem familiares, os colaboradores de sua empresa que não estão contidos, mas façam um investimento nos seus colaboradores e vacine-se, porque sim, nossa cobertura vacinal do ano passado, por exemplo, da campanha da gripe, ficou abaixo de 80%. E isso é muito perigoso para, neste ano, por exemplo, 2023, a gripe vir com um maior número de casos, como já está acontecendo ao redor do Brasil. Só, Fabiana, ainda falando sobre a Covid-19, pegando carona na pergunta do Cristiano,
Atualmente nós estamos com a vacina bivalente, né, da Covid-19. Há algum intervalo necessário? Se eu já tomei a da Covid-19, eu preciso esperar para tomar da gripe ou vice-versa? Não há necessidade desse intervalo, inclusive elas podem ser feitas concomitantemente. Nós não as temos disponível na rede privada de vacinação, mas ela está amplamente disponível na rede pública. O único adendo que se faz é para crianças até 11 anos de idade, que precisa ter um intervalo de 15 dias entre essas vacinas. E só mais uma questão em relação à vacina bivalente. Ainda o setor privado não oferece as vacinas contra a Covid-19, mas a grande discussão quando a gente sempre fala de vacina contra a gripe, a pessoa que toma a vacina diz que fica doente. Isso não é verdade, né? Isso é uma grande fake news e é um mito. Todo ano, quando se aproxima a campanha de vacinação contra a gripe, surgem vários mitos e, aliado a esse mito, agora tem um outro que é também uma fake news, dizendo que como as coberturas de Covid pela bivalente não estão sendo atingidas, que eles misturaram as vacinas, ambas as vacinas, tanto a da gripe quanto a do Covid, para aumentar a cobertura vacinal. Isso não existe, isso é fake news. Mas em relação a ficar doente a partir da vacinação contra a gripe, não. O que pode acontecer é algumas pessoas fazerem uma reação vacinal por algum componente da vacina, que é extremamente raro, mas pode acontecer, assim como qualquer vacina que você tome, você pode ter uma reação vacinal. E também nós precisamos ter em mente e levar em consideração que a vacina da gripe leva de 20 a 30 dias para produzir a imunidade no seu corpo. Ou seja, neste período, você ainda pode entrar em contato com o vírus da influenza e desenvolver uma gripe. Então, por isso que nós sempre ressaltamos, por favor, vacine-se o quanto antes, para que quando mudar a temperatura e os casos o maior número de casos de gripe vir a acontecer, que você já esteja prevenido, protegido, porque você já passou este período de necessidade que a vacina tem para fazer a imunidade no seu corpo, a proteção. E a hora é agora, nesse próximo período, a vacinação contra a gripe no Brasil. Fabiana Funk, que é presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina. Fabiana, obrigada pelos esclarecimentos. Ótimo sábado. Ótimo sábado a todos vocês e sempre estamos aqui disponíveis para esclarecer a população.